Olá, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Luiz Fernando, atuo na área de informática e design também do Senac, né? Já estou aí no Senac já tem uns 15 anos de estrada e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, sobre inovação, né? O meu tema vai ser inovação, impulsionando o progresso e transformando o futuro. E por que eu escolhi esse tema para falar para vocês, né, nesse nosso evento? Porque a inovação é o motor é essencial no progresso, né? Ele é essencial no progresso de diversas áreas, né? Então, nesta apresentação, eu quero explorar com vocês, né, o que é inovação, o seu tipo, sua importância, né, na sociedade, na economia, e é o que faz o mundo girar, né? Nós temos a inovação que faz com que a gente mova, né? Se movemos para melhorias, né? Melhorias constantes, tá? E aí eu dividi essa palestra, né, a estrutura, ela está dividida em várias sessões. Então nós vamos começar com uma introdução à inovação, seguida de os tipos da inovação. Discutiremos a importância da inovação em sua história, incluindo inovações marcantes, grandes inovadores. E também abordaremos as revoluções industriais, o processo de inovação, ferramentas e metodologias, além dos desafios enfrentados na implementação da inovação. Então vamos começar. Vamos falar então sobre a introdução à inovação e o que é inovar, né? Definição de conceitos básicos, né? Então a inovação é apontada como um motor essencial do progresso humano, como eu já disse. Ele é fundamental na evolução das sociedades, das economias, né? Ele se caracteriza como um processo que envolve novas ideias, métodos, produtos que respondem a necessidades e promovem melhorias significativas, né, para o ser humano. Inovação nada mais é que a implementação de melhorias relevantes, né, que podem transformar produtos, serviços, processos, né, tornando esses produtos, serviços, processos mais eficazes. Tá? Ele pode tanto criar algo totalmente novo, atendendo demandas do mercado ou solucionando um problema, quanto aperfeiçoar processos já existentes, otimizando a eficiência, reduzindo custos e elevando a produtividade. Tá? Então, eu quero deixar claro que é, esse é o papel da inovação. Né? Às vezes, inovar não precisa criar algo novo. Né? Na verdade, você está criando algo novo. Inovar é você pegar um processo, né? Você pegar um projeto e você fazer alguma melhoria dentro dela. Né? Tá? Então, nós temos aqui não, os tipos da inovação. Né? Ela pode ser, a inovação ela pode ser, né, a implementação de melhorias, né, significativas num produto, num serviço ou num processo também. Ela envolve tanto a criação de algo novo quanto o aprimoramento do que já existe. Você não precisa criar a roda ela já existe. O ideal seria você melhorar essa roda, né? Eu lembro muito que antes os carros tinham câmaras, né? Os pneus dos carros tinham câmaras. Então você tinha que comprar o pneu e a câmara. Hoje não, né? Então evoluiu, é uma inovação que houve, né? E tantos outros exemplos aqui que eu poderia citar, tá? Então ela envolve tanto algo como novo, como aprimorar algo que já existe. Então entre os principais conceitos estão, né, a criação de produtos novos, né, que desenvolve uma solução inédita, atendendo demandas de mercado, resolvendo desafios específicos. Nós temos melhoria de processo, que é a otimização de processos que já existem, né, promovendo maior eficiência e redução de custos. Nós temos também o tipo de inovação incremental, que consiste, né, nas melhorias contínuas em um produto ou serviço, visando eficiência e qualidade superiores. Então, às vezes, você vai incrementando, você vai melhorando, né? Você cria ali um produto, um serviço, e você sempre vai melhorando, incrementando este serviço. Né? E nós também temos a inovação que é disruptiva, que introduz novidades que alteram a dinâmica do mercado e criam novas formas de consumo e de competição. Vou dar um exemplo que é quando o Steve Jobs ele apresentou nada mais nada menos que o iPod, né? Foi totalmente disruptivo, por quê?
Nós usávamos o Discman na época, mas colocar 1000 músicas dentro de um pequeno aparelho era disruptivo demais. Mudou, né? Mudou tanto que as empresas, né, que vendia LP, CD, elas tiveram que se adaptar para um novo mercado, né? Disruptivo demais. E nós também temos a inovação que ela é radical, né? Que gera mercados totalmente novos e pode transformar a sociedade ao criar soluções inexistentes até então. Tá? Então, criar algo realmente que ninguém não viu ainda. Tá? Bom, a importância da inovação. Então, nós temos aí desenvolvimento, né? A importância da inovação gera um desenvolvimento econômico e social, né, muito grande, né? A primeira delas é a geração de empregos. Cria novas oportunidades de trabalho, reduzindo o desemprego, fortalecendo economias locais. Vou dar um exemplo. Em 1996 eu fazia o ensino médio. Então eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com e-commerce. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com criação de sites. Imagine só, em 96 sites, né? E hoje a gente pensa em programar IAs, tá? Nós também temos, né, o impacto na melhoria da qualidade de vida. Produtos e serviços inovadores tornam o cotidiano mais fácil e eficiente, né? Quanto mais, né, novidades, né, tornam o nosso cotidiano muito mais fácil. Vou dar um exemplo. Antes eu precisava mandar um arquivo, eu tinha disquetes. Hoje, com a velocidade da internet, hoje com computação em nuvem, isso é muito fácil de ser enviado. E arquivos geralmente em gigabytes, né? Antes era impossível, tá? Em outros casos, né? Impulso, né? A competitividade. Organizações inovadoras tendem a ser mais competitivas e a crescer continuamente. Por quê? Porque quando você lança uma novidade, o que acontece? A outra pessoa vai lá e cria, né, copia, né? Ela vai acabar copiando ali você. Então, olha só que interessante. Você, vou dar um exemplo, né? O Uber foi, né, foi uma inovação, tá? Ela foi uma inovação que depois outras vieram, né? A 99 e aí vem as outras que vêm depois, né? Mas e aí eles continuam sempre a criar inovações dentro da plataforma deles para continuar relevante ali para o usuário, né? É, então nós temos esse impulso à competitividade, né? E nós temos, deixa eu voltar aqui, a história da inovação, né? A história da inovação. Então, o que nós vamos falar aqui? Uma inovação marcante é a imprensa, né? Que revolucionou a disseminação da informação e o acesso ao conhecimento, tá? É, vou lembrar aqui vocês da a imprensa móvel de Gutenberg. Então, antes nós tínhamos os copistas que faziam cópias, né, dos livros e o livro, né, era caro, né? A produção de um livro, assistam um filme chamado Em Nome da Rosa, que é interessante porque data essa época. Então tinha os monges que ficavam nos escritórios, né? Por isso que a palavra scriptorium, né, escritório, e eles ficavam lá no escritório copiando de um livro para o outro. Então demorava-se, era caro, né, a produção de um livro, só mesmo quem tinha muito dinheiro poderia adquirir uma Bíblia, um livro ali, né? Então, muito caro. Então, Gutenberg fez essa criação, né, da imprensa móvel que facilitou a impressão de livros, de revistas, de jornais, etc, etc. Tá? Um outro ponto, né, de inovação ali que foi a eletricidade, né, que transformou o cotidiano e possibilitou novas tecnologias. E aí vem um adendo, né? Aquela pessoa que ficava ligando, acendendo a luz nos postes, né? Ela perdeu o emprego. E eu sempre falo para os meus alunos: é, você não vai deixar de ficar sem emprego, mas você tem que estar preparado para o novo, né? Sempre estar preparado, estudando para o novo, porque o que acontece? Aquele cara que acendia as luzes, né, dos postes ali, acendia ali né, acho que era um lampião, acabou perdendo emprego, né, por conta da eletricidade. E hoje, né, e eu sempre falo que a internet que conectou o mundo, né, conecta o mundo,
ela tá alterou a comunicação, o comércio, o acesso à informação, né? Então a internet para mim também foi algo muito inovador. Hoje eu também posso pontuar a inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial no nosso cotidiano. E temos aí grandes inovadores, né? Nós temos o Thomas Edison, que foi o pioneiro da eletricidade, inventou a lâmpada elétrica, né? Revolucionou a iluminação. Nikola, o Nikola Tesla, né? O Tesla desenvolveu o sistema de eletricidade alternada, impactando geração e transmissão de energia. Nós podemos pontuar também o Steve Jobs, que transformou a tecnologia moderna com iPhone, MacBook, foco em design e experiência do usuário. Por que eu pontuo o Steve Jobs? Porque nós usamos um computador, nós usamos um smartphone por culpa, né? Por grande parte, culpa do Steve Jobs. Porque antes os computadores não eram usados por pessoas comuns, eram usados apenas por empresas, grandes empresas que utilizavam computadores. E ele teve a sacada de criar, vamos dizer, lançar o primeiro computador pessoal. Antes, se você quisesse um computador, você tinha que montar o computador. Não, ele entregou o computador, né? Ele já fez essa entrega, né, para o usuário comum, né? Bom, revoluções industriais e tecnológicas, né? Então, as revoluções industriais, mudanças, né, na produção, nós tivemos aí mudanças na produção, a mecanização, né, e novas tecnologias mudaram métodos produtivos e aumentaram a eficiência. Então, começa lá de trás, né? A inovação tecnológica, cada revolução trouxe novos produtos, processos, impactos duradouros, né? Então, nós temos aí é, no impacto social, nós temos o impacto social, nós temos a inovação tecnológica, né? Que aqui é o próximo, desculpa. Então, trouxe, né, inovações significativas, cada produto, novo processo, impactos duradouros. Tá? Nós temos aí também, né, o processo de inovação, como que funciona esse processo de inovação. Então, nós começamos com a concepção, né, que é a geração de ideias, formulação de conceitos fundamentais. Então, é legal vocês fazer um brainstorming, né, fazer pesquisa, coletar informações, validação, né, fazer uma validação de dados, análise de mercado, sempre estar atento ao mercado, sempre fazer perguntas ao seu cliente, para quem você vai desenvolver essa ideia. E o desenvolvimento, né, transformação de ideias em protótipos e realização de testes. Então você tem a ideia, você cria um protótipo e realiza, né, os testes. Lançamento, né? Aí nós temos aí no final o lançamento do seu produto, do seu serviço, que é a introdução do produto ou serviço no mercado com estratégias de marketing adequadas. Tá? Então esse é o processo. Concepção da ideia, é muita ideia, rascunho, pesquisa, vai no mercado, estou dizendo assim, o mercado, os consumidores, quem compra, né? Quem consome, faça perguntas, né? Faça pesquisa, desenvolva, né? Desenvolva um protótipo, desenvolva um teste prático e depois faz o lançamento, ok? Bom, estamos aí no finalmente. Nós temos também ferramentas e metodologias. O que eu posso indicar para vocês é o Design Thinking, tá? Que é uma abordagem que é centrada nas pessoas, promovendo empatia e experimentação. Tá? Nós temos também o Lean Startup, o que é foco no desenvolvimento de produtos mínimos viáveis, tá? E aprendizado rápido com usuários. Né? Então essas metodologias aí, essas duas metodologias nos ajudam aí a ter um aprendizado rápido, né, com os usuários. Essas metodologias ajudam, né, a organizar nossas ideias, organizar nossa inovação de modo eficiente, minimizando riscos. Tá? E a inovação eficiente, né, que é essas metodologias aí que reduz esses riscos, né, minimizando riscos aí. Tá? E nós temos aí também os desafios e bloqueios, que é
Resistência, né? Então a gente tem a resistência a mudanças, né? Obstáculos que é comum em qualquer organização, limitando a adoção de novas ideias. Então, vou dar um exemplo prático. Quem inventou o mouse foi a Xerox, tá? E quem roubou a ideia foi Steve Jobs, junto com a Apple. Na época, os diretores, né, os donos da Xerox, ouviram um rato morto, né? Literalmente um rato morto, um mouse, na mesa, e falaram, não, o que que nós vamos fazer com isso? Tá? Então, resistência à mudança, certo? Resistência ao novo. Então, é um obstáculo comum nas organizações. E hoje a Xerox é conhecida como empresa de fotocopiadora. Tá? Nós temos também a falta, né, de recursos, né, recursos financeiros, humanos insuficientes, podem comprometer o processo de inovação também. Tá? E a cultura organizacional, que os ambientes que não valorizam a inovação, restringem a criatividade e a implementação de soluções, né? Então, tem algumas empresas que não vão valorizar. Então, o exemplo da Xerox é uma delas, tá? E, finalmente, eu quero deixar minha conclusão que a inovação, ela é essencial para o crescimento e adaptação do mundo contemporâneo, tá? Vocês devem compreender aí os riscos, né? Compreender os tipos, os processos, os desafios da inovação, que pode ajudar a organização e indivíduos a navegar em um ambiente de constante mudança e prosperar, tá?